Muito bom dia a todos. Que a paz presente no ambiente permaneça em nossos corações. A alegria é nossa de estarmos aqui novamente, revendo rostos amigos, com tanto carinho nos recepcionando como sempre. Que Deus, nosso Pai, mantenha essas atividades iluminadas, como a gente pode perceber toda vez que chegamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse tema um pouco intrigante. Quem que são os nossos inimigos? As religiões, de um modo geral, falam muito de inimigos, né? Inimigos, inimigos, inimigos. Mas quem são esses inimigos? Hoje a gente espera esclarecer um pouco isso, claro, sempre nos reportando aos ensinamentos da doutrina espírita. Então, nós vamos começar contando essa história, A Caixa de Pandora. Gente, esse livro é uma graça. Quem puder adquirir, Richard Simonetti, dotado de uma pedagogia maravilhosa, infelizmente já não está mais entre nós encarnado, mas com certeza prossegue com o seu trabalho do lado de lá. E as suas obras são muito didáticas. E é numa dessas obras que a gente vai buscar essa historieta muito legal. Diz a mitologia grega que Zeus, que nós sabemos ser considerado uma espécie de deus de pai dos demais deuses gregos, né? Certa feita, deu a Pandora, a primeira mulher, tipo uma Eva, tá? Dos gregos. Deu a Pandora uma caixa belíssima, toda cravejada de pedras, linda, fechada. E recomendou a ela que nunca abrisse a caixa. E ela, obediente, guardou a caixa na sua casa e admirava, achava linda, mas nunca se atreveu a abrir. Mas Epimeteu, o seu companheiro, e agora que eu abro um parênteses, né? Depois dizem que mulher é que é curiosa. Epimeteu, não se aguentando de curiosidade, aproveitou-se de um momento em que ela não estava, foi lá e abriu a caixa. Quando ele abriu a caixa, todas as mazelas humanas, todos os vícios morais, as paixões inferiores, contidas naquela caixa, se espalharam pelo mundo. Mas, quando ele olhou no fundo da caixa, Zeus, que provavelmente já previa isso, estava lá a esperança, a única virtude que ficou. Então, essa narrativa da mitologia é só para nos lembrar que, quando a gente considera a nossa humanidade de um modo geral, nós somos todos portadores de fragilidades morais, porque ainda somos imperfeitos, né? Nós temos muitos vícios morais que trazemos de outras encarnações, que nós alimentamos durante os séculos em nós, e que agora, um pouco mais avançados em entendimento, a gente já começa a perceber que não serve mais, né? Muitos de nós não querem ver mais em si determinados vícios morais que, por muito tempo, nós carregamos, né? A mesma coisa as paixões inferiores. A paixão por si só é algo neutro, é aquele anseio que te dá o desejo de fazer algo, de conquistar algo. Isso, por si só, não é ruim. O problema é o direcionamento que você dá para esse sentimento, essa emoção forte. E nós ainda não sabemos muito como direcionar as nossas paixões e acabamos por nos tornarmos vítimas dessas paixões, né? Nós acabamos por ser guiados, muitas vezes, pela ambição desmedida, a vaidade sem limites, né? O ciúmes exacerbado, o egoísmo, o orgulho, enfim. E aí é que a coisa pega, né? Então, essa historinha é para nos lembrar que também, né, a reencarnação tem um significado muito grande para nós, porque
é através das inúmeras reencarnações que nós vamos trabalhando esses vícios morais, essas paixões. E quanto mais nós avançamos em entendimento, mais nós percebemos o que precisamos fazer, né? Então, onde é que estão, afinal de contas, esses inimigos? Vamos começar por aqueles que a gente detecta mais facilmente, né? Esses vícios morais que nós carregamos, eu digo nós porque todos somos portadores. A questão é que muitas vezes nós vemos os dos outros, porque é mais fácil, né? Porque fulano é assim, assim, assim. Mas tá, e você? Você já deu uma olhadinha? Quais são as suas paixões inferiores, seus vícios morais? Acontece que todos somos ainda portadores de alguns vícios morais, ou muitos vícios morais, né? E no contato com esses vícios morais uns dos outros, é que vão surgir os desentendimentos, as intrigas, as inimizades, né? A raiva, o rancor, desejo de vingança, enfim, né? Esses vícios morais acabam sendo os pais de todo e qualquer tipo de desentendimento que nós vamos fazendo ao longo das encarnações, né? Então, esses são os inimigos que a gente mais facilmente reconhece, aqueles com quem a gente não se identifica. A gente fala, não fala a mesma língua que essa pessoa. Essa pessoa quer uma coisa que para mim não está certa, mas se a gente fosse perguntar para ele, ele também ia dizer a mesma coisa da gente, porque é uma questão de sintonia nesse caso. Nós temos boas sintonias e más sintonias. As boas sintonias nos falam daquelas pessoas que pensam como a gente, gostam do que nós gostamos, fazem o que nós fazemos. Esse pessoal constitui a nossa turma, né? Que legal ter essas pessoas, conviver com essas pessoas. Mas espera aí, o mundo é grande. Há muita gente diferente de nós, né? E, às vezes, a sintonia não bate, por conta, né, dos danados vícios morais. Às vezes, os outros... Tem indivíduo que pensa completamente diferente de nós. Tem gente que gosta de coisas que a gente não quer nem ver na frente. Então, essa dá aí uma dissintonia, vamos fazer um neologismo aí. Surge uma emoção contrária, alguma coisa que repele, né? E aí, se a gente não toma cuidado, é justamente nessas sintonias ruins que nós acabamos criando inimigos, e vice-versa. Muitas vezes nós não nos damos conta, mas vamos pensar no ambiente de trabalho, dependendo de quantas pessoas trabalham conosco, nós podemos ser perseguidos, podemos perseguir, né? Então, é algo que nós precisamos pensar, porque faz parte do cotidiano da nossa vida há séculos. Vamos lembrar Jesus, né? Nessa passagem do Evangelho de Mateus. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. É o tal olho por olho e dente por dente, né? Que se fazia valer desde dos profetas da antiguidade, desde Moisés, e que o povo hebreu levava muito a sério, né? O que você fazia, você levava de volta. Mas, diz Jesus, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Tá, aí a gente se pega pensando, a gente vê essa passagem e fala... Amo o Evangelho, mas Jesus forçou a amizade aí agora, né? Amar o inimigo? Como é que a gente vai fazer isso, né? O que seria isso? Nós temos um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que trata disso, né? O capítulo 12, amai os vossos inimigos. E lá a gente seleciona alguma coisa que diz... Geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada nessa circunstância. Gente... A língua hebraica era muito limitada. Para começar, não tinha nem vogal, né? E uma mesma palavra, dependendo da entonação que era pronunciada, ela tinha um sentido.
Isso é com a palavra amor. Quando foi feita a tradução dos textos antigos, né, do grego para o latim, depois do latim para o resto das línguas do mundo, houve aí uma dificuldade para ajustar com o pensamento de Jesus. Porque falar em hebraico, né, naquela época, dependendo da entonação que se dava, a palavra amor era assim. Então, seria amar muito, ou amar mais ou menos, amar de menos. Então, nós vamos encontrar diversas passagens do Evangelho que às vezes soa meio estranho, mas não era estranho naquela época. As pessoas conseguiam perceber. É o caso aqui da palavra amor aplicada nessa circunstância. Ele não pretendia que se deva dar ao inimigo a mesma ternura que a gente tem por um amigo, por essa questão que nós falamos da sintonia. Então, é claro que tem pessoas que a gente elege por amigos, a gente tem amor, carinho por aquelas pessoas, a gente está junto até debaixo d'água, tá? Faz parte do viver. O que Jesus queria dizer aí é que a gente não ficasse preocupado em devolver o mal para o outro quando recebesse o mal de alguém, não ficar preocupado em guardar raiva, rancor, em falar mal da pessoa, não reagir no mesmo nível, porque percebem? De novo, sintonia. Se eu saio daquilo que eu sou e me nivelo com aquele com quem eu não concordo, pronto, está feita a sintonia. Eu me nivelei com ele. Eu estou igual a ele agora. Percebe? A gente se descaracteriza para se igualar àquele com quem a gente não tem sintonia. Então, né? Não é o caminho. Então, o que Jesus queria dizer? É não ter ódio, é não ter rancor, é não ter desejo de vingança. Você não vai amar como você ama um amigo, mas você vai ficar na sua. Tem compaixão. Ah, coitado dessa pessoa que ainda está nesse nível de prejudicar os outros para ter vantagem de alguma forma. Triste a realidade dessa pessoa. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque às vezes a pessoa se arrepende e a gente não quer saber. Isso acontece às vezes até no meio familiar. A gente tem lá uma fase da vida com problemas familiares, guarda aquela mágoa, aquele rancor, mesmo que lá na frente aquelas pessoas ou aquela pessoa se arrependa e tente a reconciliação, às vezes a gente não quer mais. A gente prefere manter distância, não quer. Então a gente está na contramão daquilo que Jesus ensinou. É, enfim, pagar em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhar o outro. Eu te perdoo, mas contanto que, quando você fala contanto que, se você põe condições, pronto, já caiu por terra a reconciliação. Não é isso. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então não é questão de sentimento de amor, é de postura frente ao outro que nos prejudica, né? A gente vai entender agora por que disso. Jesus, que sabia tudo, já deu a dica lá atrás, esperando o momento de nós irmos mais adiante no entendimento. Hoje em dia, nós já sabemos, né? Aquele que acumula ressentimento é como se transportasse um corrosivo na alma, gente. Joana de Ângeles fala isso também nas suas obras. É uma espécie de corrosivo que a gente carrega dentro da gente. Vai fazendo marcas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E isso, de alguma forma, prejudica a nossa saúde, né? O estado emocional, hoje já se sabe, já tem várias pesquisas feitas nessa área, né, de problemas psicossomáticos, doenças psicossomáticas. Então, o estado emocional interfere diretamente no sistema de defesa, na nossa imunidade. Então, olha lá, o conselho de Jesus é porque, adotando essa postura de estar aberto à reconciliação, de perdoar, você se desvincula do mal. Você corta a sintonia com o mal.
você se impossibilita de chegar numa condição dessa, de acabar com a sua saúde porque não perdoou, porque não tocou a vida adiante. Então, Jesus lá atrás já sabia, o perdão uma atitude inteligente, não é só uma questão de virtude, é uma escolha inteligente que a gente faz, né? Não significa que você vai ficar andando de braço dado com a pessoa, abraçado. Agora eu amo você. Não é isso. Porque você ter um relacionamento com uma pessoa assim estabelece confiança. E alguém que nos prejudica, nós não conseguimos ter confiança. Então é normal. Mas, pelo menos, não alimentar esse estado de espírito auxilia, inclusive, na nossa saúde. Tá? Então, a consequência disso aqui, de arrastar por muito tempo emoções em desequilíbrio. O ressentido poderá apresentar distúrbios digestivos, úlceras, problemas hepáticos, disritmia cardíaca, insônia, estados depressivos, alergias, infecções variadas, porque o sistema imunológico fica deficitário, oscilação de pressão e até manifestações cancerígenas. Então, vejam, é muito séria essa questão. Não é só uma questão de virtude, não é só lindo da gente ler no Evangelho, nossa, que bonito. Um dia, daqui umas 20 encarnações, eu quero ver se eu consigo fazer isso que Jesus falou. É uma questão de saúde, inclusive, para todos nós. Quando Jesus recomenda que a gente se reconcilie o mais rápido possível com o nosso adversário, entra uma outra questão. Ele não está pensando só na vida presente, né? Ele está querendo, com esse aconselhamento, evitar que essas adversidades, essas aversões, prossigam para existências futuras e sejam levadas, inclusive, para a realidade espiritual. E isso acontece muito. Nós sabemos que em um mundo como o nosso, as obsessões pululam. Há pessoas que atravessam uma vida inteira em processos obsessivos. Cada um de nós, vez por outra, se depara com alguém do passado. Eu não gosto da palavra obsessor. Eu prefiro cobrador do passado, porque nós é que somos devedores deles, e não vice-versa, né? Então, os nossos cobradores do passado, muitas vezes, nos encontrando aqui, justamente por conta de não terem nos perdoado quando fomos nós os seus algozes, então encontram a oportunidade de nos perseguir. Se lá atrás tivesse havido a nossa iniciativa de consertar, reconciliar, né? Hoje nós estaríamos em melhores condições. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mas podemos evitar que nós façamos a mesma coisa com outros que vão, ao longo da nossa encarnação, muitas vezes nos prejudicando, pelos mais variados motivos. Então, que a gente não faça a mesma coisa, né? Vamos cortando esses vínculos. Diz o Evangelho, pode-se, pois, ter inimigos entre encarnados e desencarnados, sem dúvida. Ninguém vira santo porque desencarnou, né? Você leva para a realidade espiritual a sua personalidade, a sua forma de viver, como você enxerga a vida, as pessoas. Você continua sendo você. Então, percebem? Se isso não acontece enquanto nós estamos por aqui, dizia Jesus, vai ficar muito pior depois. E fica mesmo. Fica muito pior. Os inimigos do mundo invisível vão manifestar sua malevolência pelas obsessões, que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida em um mundo como o nosso. Mais para frente, mais evoluídos, nós não teremos mais isso. Porque as pessoas vão percebendo que somos irmãos, nós somos diferentes, um começa a respeitar mais o outro, né? E vai minimizando essa rivalidade, essa falta de respeito pelas diferenças, como a gente vê no nosso mundo. Isso vai minimizando até que deixa de existir. É uma reeducação interior que nós vamos fazendo na medida em que ganhamos compreensão, né?
É por isso que filósofos do passado já diziam, né, que é muito importante o conhecimento. O conhecimento está diretamente relacionado com a nossa felicidade. Então, a aquisição da felicidade é uma fase posterior ao do conhecimento. Não se trata do conhecimento mundano, porque muita gente tem, às vezes, o autoconhecimento, mas é pouco moralizado. Então, a questão é utilizar o conhecimento para a minha transformação interior. Quando eu faço isso, eu estou no caminho correto da minha felicidade, né? Mas a gente está falando aí dos inimigos visíveis, invisíveis, mas perceptíveis. Mas será que a gente deve enxergar inimigos personificados apenas nessas pessoas? As encarnadas que estão aqui lado a lado com a gente, as desencarnadas que nós não vemos, mas percebemos a sua influência em nossas vidas? Será? Então, vamos adiante. Diz Jesus, lá no Evangelho de Mateus, e chamando a si as turbas, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. Forte isso, hein? Pouco se fala disso, mas é muito forte esse ensinamento de Jesus. Então, né, ele chamava a atenção dos fariseus, que muitas vezes, hipocritamente, se aproximavam, mestre, agradando, mas, na verdade, queriam ver se viam alguma falha na fala de Jesus para poder incriminá-lo. E Jesus, vez por outra, os chamava de hipócritas. Hipócritas. Vasos brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Advertências. Mostrando que não adianta a gente encenar a bondade, encenar uma grandiosidade que nós não temos interiormente. De novo, questão de sintonia. Não, a minha sintonia se faz de acordo com o que eu penso, eu sinto, de acordo com o que eu sou. Isso estabelece a minha sintonia aqui e do lado de lá. Então, Jesus faz o alerta aqui. Na época, eles tinham a preocupação de se lavar para tomar a refeição, que é muito saudável. Hoje sabemos que, né, não vai sentar com as mãos sujas para tomar uma refeição. Mas eles jogavam água na cabeça, lavavam pé, mão, tal, né? Então, Jesus se aproveitava desses momentos para dizer, olha, tudo bem, né? Mas não é o que entra pela boca que nos faz imundo, é o que sai de nós. Né? Aquilo que nós somos, a nossa essência, é que vai dar origem a todas as nossas quedas morais. As nossas quedas morais advêm das nossas sombras, como chama Joana de Ângeles. As imperfeições que ainda nós temos e que ou não queremos trabalhar nelas, ou a gente acha que ainda se compraz naquelas imperfeições. Né? A gente acha que ainda tem alguma vantagem e agasalhamos aquelas imperfeições. Então, essas coisas, diz Jesus, são as que fazem imundo o homem. Imundo aí no sentido de que nos faz contrários àquilo que Deus nos propôs através das suas leis. Quando a gente fala de lei divina, nós estamos falando da proposta do Criador para nós. Então, Deus não se limitou a nos criar. Ele criou leis que regem as nossas relações, as relações entre os seres, seus filhos. Né? E essas leis expressam o pensamento, a vontade do Criador junto a nós. Então, toda vez que nós temos comportamentos desse tipo, nós estamos na contramão da proposta divina. E é por isso que aí advém o sofrimento, como consequência das escolhas que fazemos. Uma coisa que o Espiritismo nos ensina, e que às vezes é duro da gente trabalhar, né? A nossa vida é feita de escolhas. Sempre. Em tudo.
nas pequenas como nas grandes coisas. Nossa vida é feita de escolhas. E para cada escolha tem as consequências. Todas. Imaginem as grandes escolhas que envolvem outras pessoas. A gente precisa pensar. A gente precisa trabalhar as nossas escolhas antes de fazê-las, né? Porque uma vez feita a escolha, uma vez encaminhada a decisão, uma vez modificado o nosso caminho, só nos resta depois recolher os resultados. E aí a gente fica na expectativa, tomara que sejam bons, né? Porque senão advém o sofrimento, a dor. Lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, diz que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, porque eu posso fingir algo que eu não sou, né? Mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Essa pessoa não existe no nosso mundo, tá? É um ser utópico ainda. Isso aqui é o nosso futuro. Nesse mesmo capítulo, a gente vê que há 3 condições referentes a isso. Existem aqueles de nós que pensam no mal e se comprazem no mal, executam o mal. Né? Tira a vida de outras pessoas, né? Magoam outras pessoas, fazem o mal aos outros. Ainda se comprazem em fazer o mal. Essas pessoas nem iniciaram ainda a reforma íntima. Só estão semeando a dor e o sofrimento por várias encarnações. Existem aqueles que pensam, tem pensamentos no mal? Tem, às vezes tem. Mas detectam e falam, não, eu não vou fazer isso, eu não quero, não sou mais assim. Então, que bom. Esse já começou a entrar no caminho de se reformar interiormente. E existe aquele que nem sequer pensa no mal. Esse ainda não está aqui. Isso é espírito já habitante de mundos felizes, onde predomina o bem. Então, se nós estivermos na segunda condição, beleza, vamos continuar nela, porque significa que eu estou me conhecendo, eu estou prestando atenção em mim, eu estou me transformando. E isso é muito importante para nossas conquistas interiores. Então, de acordo com o desejo de se purificar, até mesmo o mau pensamento pode se tornar um motivo de progresso, como nós dissemos. Porque até o mau pensamento aciona no indivíduo uma disposição em fazer melhor. Então, nisso, nós não podemos deixar de dizer, porque é realidade, a doutrina espírita nos ajuda muito ao comprovar-nos a reencarnação, ao nos comprovar a lei de causa e efeito, nos ajuda a perceber que nós somos os construtores do nosso destino. Nós já estivemos aqui muitas vezes, já erramos muito, continuamos recolhendo o resultado de semeaduras mal feitas, mas vamos ter ainda muitas chances. Então, quanto antes começarmos, muito melhor para nós. Vai saber, numa próxima encarnação, provavelmente a gente vai vir muito melhor. Porque agora nós temos os ensinamentos espíritas que mostram-nos novos caminhos. Não deixa a gente ficar acomodado, né? Eu só venho no templo espírita, rezo, tomo passe e vou para casa. É muito bom. Faz parte também. Mas não só. O Espiritismo diz que nós somos os construtores do nosso destino. Então, a gente não pode só se contentar em vir até o templo espírita, tomar o passe, ir embora para casa e continuar tudo igual. Porque a gente sabe que nós seremos cobrados. Jesus dizia assim, a quem muito for dado, muito será pedido. Né? Então, com o Espiritismo, a gente já avançou em entendimento. Hoje a gente já sabe mais coisas que antes nós não sabíamos em outras encarnações. Então, nós seremos cobrados. O que eu estou fazendo com essas informações? Eu cheguei aqui nessa encarnação de uma forma... Será que eu vou sair dela do mesmo jeito ou eu vou sair um pouco melhor? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer.
Esse livrinho, que é muito legal, também tem algumas parábolas que não são de Jesus, mas tem historietas muito legais. E tem essa daqui, que eu vou adaptar aqui para contar para vocês, Dominando o Temperamento. Um menino, já um pré-adolescente, era um menino muito impaciente, intolerante, malcriado. E o pai, observando o comportamento do menino, ficou pensando numa forma de mostrar para ele que esse temperamento só ia trazer para ele más consequências. E um dia, claro, né, deve ter sido intuído, ele veio até o filho, trouxe uma tábua, um martelo e um saco de prego. Entregou na mão dele e falou: filho, explicou primeiro, falou: olha, não é bom manter esse temperamento, vamos combinar, vamos fazer um exercício? A partir de hoje, toda vez que você ficar irritado com alguém, ou responder malcriado, ficar nervoso, você vai lá e prega um prego na tábua. O menino falou: tá bom, pai, valeu, vou fazer isso. No dia seguinte, o menino pregou 25 pregos na tábua. Chegou no final do dia, ele falou: uau! No dia seguinte, ele começou a prestar mais atenção nele. E ele pregou 18. E assim foi. A cada dia foi reduzindo o número de pregos que ele pregava no decorrer do dia, porque começou a ficar mais fácil para ele dominar o temperamento dele do que ficar pregando prego na tábua, né? Ele começou a perceber que era muito mais vantajoso para ele ir dominando o temperamento dele, prestando atenção, né? Procurando ser um pouco mais respeitoso, paciente. Até que chegou um dia que ele não pregou nenhum prego na tábua. Ele ficou feliz da vida, falou: nossa, hoje o dia valeu. Aí ele foi até o pai dele, falou: pai, hoje eu posso te devolver a tábua, porque eu não preguei nenhum prego hoje. Aí o pai olhou na tábua, forrada de prego, né? O pai olhou na tábua e falou: nossa, puxa, filho, que bom. Mas agora você tem uma outra tarefa. Vamos ver se realmente você está mais paciente? Tira todos os pregos da tábua. Eu falei: não acredito. Foi para o quarto dele e começou, né? Tirou todos os pregos com a maior paciência. Foi lá, levou a tábua para o pai de volta. Toda esburacada, né? Aí o pai disse a ele: filho, primeiro eu quero te parabenizar. Você realmente está no caminho do domínio de si mesmo, de se conhecer. Não perca isso. É muito importante. Mas, você está vendo essa tábua? Você está vendo essas marcas? Isso acontece quando a gente fala o que é ruim para o outro, faz o que é ruim para o outro. Mesmo que você peça perdão, mesmo que você corrija o erro, a marca vai ficar na pessoa. Então, é muito melhor nós evitarmos marcar as pessoas com más atitudes do que tentar tirar depois essas marcas. Só o tempo. O menino entendeu, né? Então, isso acontece com a gente. Toda vez que nós agimos com desrespeito, com intolerância, com impaciência, com o outro, nós estamos fazendo marcas naquela pessoa e semeando o nosso futuro, né? Não podemos esquecer da lei de causa e efeito. Nós aprendemos com a Joana de Ângeles que a luta com essa nossa sombra interior, a sombra interior é representada por esses vícios morais, pelas paixões inferiores que nós temos ainda, as nossas imperfeições, né? Então, a luta com essa nossa sombra interior é uma das mais difíceis batalhas que a gente vai ter que travar nessa autoconscientização. Porque não é fácil, não se trata apenas de detectar. A gente tem que trabalhar nessas sombras. E aí é que está o desafio para cada um de nós, né? Aí as provas vão surgir
como desafios para que nós trabalhemos essas sombras. Então nós precisamos prestar atenção. Cada prova traz um desafio para nós. Então prova não é castigo de Deus. Deus não castiga filhos. Deus é misericordioso, Ele ama os filhos. Ele não castiga ninguém. Nós nos castigamos com as nossas escolhas, com o nosso comportamento. Isso fica muito claro nos ensinamentos de Jesus, né? Então, é uma batalha e tanto. É a maior batalha da nossa existência. Porque ela não se faz numa vida só. Ela se faz para sempre. O que nós temos que fazer? Substituir os condicionamentos que estão estruturados em nós já há séculos por outros melhores. Quando você fala de condicionamento, você está falando de hábito adquirido. São comportamentos repetitivos que, de tanto ocorrerem, se tornaram um hábito. Você não pensa mais para fazer. Você faz. Então, esses são os condicionamentos que nós trazemos estruturados que já não nos servem mais. São as nossas sombras. Então, o que a gente tem que fazer? Gerar novos condicionamentos melhores, que agora nos importam mais. Como eu faço isso? Aí é que vem a batalha. Eu não vou acordar num dia e falar, a partir de hoje eu vou perdoar todo mundo, eu vou ser mais tolerante. Tá? É um propósito. Mas você vai cair muitas vezes. Você vai repetir o comportamento antigo muitas vezes. Está estruturado. Então, para que se torne um novo condicionamento, você tem que repetir. Muitas e muitas e muitas vezes. Até que você não tenha mais que pensar para fazer. Acontece naturalmente, porque já está estruturado em você. Aí você deixou o outro de lado e colocou esse no lugar. Então, percebem? Por isso que é uma batalha. Por isso que requer persistência, determinação, vontade de cada um de nós. Gente, Paulo de Tarso já falava disso. Quem entendia a mensagem do Cristo de verdade, coisa que se perdeu ao longo dos séculos, já ensinava corretamente. Olha aqui, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Pecado na sua acepção original, que significa desvio do alvo. Qual é o alvo? As leis divinas, a vontade do Pai. Só isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Mesmo que eu determino comigo, e ele tinha determinado com ele que foi o perseguidor dos cristãos, tantas vidas se perderam por ordem dele, quando ele decidiu seguir o Cristo, e seguir os mandamentos do Cristo, ele, de vez em quando ele se percebia caindo em atitudes que ele ainda tinha. Por isso que ele diz isso aqui, né? Então ele sabia que ainda havia dentro dele sombras, que ainda guiavam o comportamento dele. Ele tinha que lutar, tinha que persistir. Essa advertência, gente, de 2000 anos atrás, significa que, né, a gente está ainda retardatário. Sócrates, que viveu 4, 5 séculos antes de Jesus, dizia, conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou mudar se eu não me conheço? Primeiro eu preciso me conhecer. Eu preciso, com humildade, olhar para dentro de mim, saber como sou, quais são as minhas escolhas, o que me rege, o que me guia. Né? E a partir do momento que eu me conheço, é que eu vou estruturando. E ao fazer isso, eu estou botando para fora de casa todos os meus inimigos, né? Que, na verdade, residem em mim e não nos outros. Então, qual é a proposta do Espiritismo? Educar a mente, disciplinar a vontade. Jesus já ensinava lá atrás, se a gente tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o menor das sementes, é a menorzinha das sementes, nós seríamos capazes de realizar grandes coisas. Dizer para o monte, transporta-te daqui para colar, e o monte obedeceria. O monte aí simbolizando, como Jesus falava metaforicamente,
o monte simbolizando as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, requer fé, vontade, né? Disciplinar a nossa vontade, direcionando para a nossa reforma íntima. Então, são os passos importantes para extirpar as causas morais das nossas aflições, das nossas expiações, das nossas provas, infundindo em todos nós responsabilidades novas que nos propiciarão a paz de consciência. A tão procurada paz de consciência que está parecendo mais um vocábulo que sumiu do nosso dicionário, né? No nosso mundo. Impressionante. Então, ter paz de consciência é lapidar a alma para que a gente seja feliz de fato. Então, para encerrar, quero contar mais historinha. Dá tempo, gente? Será que dá? É curtinha, tá? Um rei muito sábio, muito respeitado pela sabedoria que ele tinha, uma vez resolveu instituir um concurso no seu reino. Ele queria que as pessoas representassem em telas pintadas a paz. O que seria a paz verdadeira? A verdadeira paz. Então, foi comunicado por todo o reino. Quem quisesse participar podia, né, pintar uma tela, levar até o castelo. E assim foi feito. Foi dado um período, um prazo. Várias obras chegaram. O rei examinou todas, escolheu 2. E disse aos seus servos: convoca todos os meus súditos para que venham até o castelo, porque a minha decisão talvez pode mudar a vida deles. Todo mundo olhou, nossa, mas ninguém entendeu nada, né? Falou, tá bom, que se cumpra a vontade do rei, né? E aí foi convidado todo mundo para vir ao castelo. Ficou lotado, gente saindo para fora e tudo mais. E 2 telas expostas, cobertas com um pano. Ele, então, entra no recinto, descobre a primeira tela. E o povo, uau! Aquela tela linda, cenário maravilhoso, um céu muito azul, o céu brilhante, não tinha nem nuvem, não tinha vento. As árvores pendendo por sobre o rio deixavam as suas imagens nas águas do rio de tão límpidas, né? Flores caindo das árvores, um cenário maravilhoso que realmente estimula a paz, né? Ficou todo mundo, puxa, que lindo. Aí ele falou, todos apreciaram, viram, tá bom. Foi na outra, descobriu, todo mundo, A outra era o oposto. A outra tinha um córregozinho escuro, porque o céu estava nublado, nuvens densas de tempestade, raio caindo, um morro escuro do lado, sombreando aquele córrego, um cenário escuro, esquisito, feio. Ele deixando o pessoal, as caretas. Né? Mas, aí ele disse, alguém percebeu um detalhe nessa obra? Chegou perto e mostrou. No alto daquele morro escuro, nitidamente era um dia também de vento, porque as poucas árvores estavam, né, oscilando. Aí ele falou assim, olhem em cima desse morro. Tinha um galho de uma planta, que nasceu de dentro do morro e veio para frente. Um galinho curto. E na ponta do galho um ninho. E nesse ninho, um pássaro, tranquilamente, ali, dentro daquele ninho, acomodadinho, assistindo todo aquele temporal, toda aquela bagunça, que ele sabia que ia passar. Aí ele saía de lá e continuava na vidinha dele. Aí ele falou, eu escolhi essa obra. E vou dizer por quê. Porque a verdadeira paz não pode depender de condições exteriores. Não pode depender de outras pessoas.
porque senão nós não vamos encontrá-las nunca. As condições variam, as pessoas mudam. A verdadeira paz é uma construção interior, de modo que vamos enfrentar oscilações na vida? Vamos. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Vamos encontrar pessoas difíceis? Vamos. Mas nós vamos estar bem consigo mesmo. Porque a gente sabe que tudo passa. Tudo vai passar. Tudo é momentâneo. As condições ruins da nossa vida também. Porque Deus, que é um Pai misericordioso, Ele não nos criou para a infelicidade. Ele não nos criou para a diversidade, mas para sermos filhos únicos. Cada um de nós construindo o seu destino, sua vida, cada vez melhor, se tornando realmente dignos de sermos chamados filhos de Deus, como dizia Jesus. Muita paz a todos, um excelente domingo.